Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou começar uma série de posts sobre teologia e vou começar falando de um texto do grande Frank Van Dam que se chama O que exatamente a Reforma Protestante reformou. Como esse texto e esse assunto é muito grande, obviamente, eu vou dividir provavelmente em 5 vídeos ou mais, então essa aqui vai ser só a parte 1. Bom, a reforma protestante do século XVI não reformou nada, mas mudou tudo. Foi um fator de importância crucial para o fim da cristandade latina medieval e sua rápida transformação no que hoje conhecemos como Europa, ou de maneira mais geral, o Ocidente. Filosófica e religiosamente, ela redefiniu e revolucionou a civilização ocidental, pois o que caracteriza uma civilização não é tanto o que as pessoas fazem, que é praticamente o mesmo sempre em toda parte, mas o que elas conscientemente acreditam que devem fazer, seu fundamento, esquema de justificação e retificação, em uma palavra, sua consciência. No período medieval pré-reforma, o conceito de consciência girava em torno da ideia de sabedoria, ou razão e bondade, a culminação e integração das habilidades ou virtudes intelectuais e morais do homem. Tinha sido um tema central da filosofia grega clássica, e vários dos primeiros padres da Igreja o usaram para reforçar o status intelectual de sua fé, enfatizando a sabedoria, a razão e a bondade como atributos cardinais do Deus em que acreditavam. O cristianismo medieval desenvolveu essa antiga ideia filosófica em uma teologia coerente do ser racional e mais tarde, no século XIII, tentou incorporá-lo em uma teologia abrangente de todas as coisas naturais. Quando a reforma abandonou a ideia de consciência baseada na sabedoria, o cristianismo perdeu muito do seu foco filosófico, de busca da sabedoria. Consequentemente, todo conceito moral, uma vez entendido, ainda que vagamente, como parte de uma única verdade moral, teve que ser redefinido de uma maneira efetivamente antifilosófica. A ideia de Deus recebeu um tratamento semelhante, já que a maioria das pontes entre filosofia e teologia foi evitada, se não demolida. Os reformadores apelaram para uma compreensão primitiva de Deus, não como uma fonte de sabedoria, mas como uma força onipotente, uma vontade irresistível que governa o mundo. Deus não era algo a ser buscado conscientemente, mas um mestre a ser amado cegamente e obedecido a todo custo. Compreender o caráter revolucionário da reforma protestante requer uma apreciação de como ela redefiniu as ideias de consciência e conscienciosidade, moralidade e divindade. A maior parte dessa palestra será dedicada a esses aspectos filosóficos e teológicos. Compreender o sucesso histórico da reforma na redefinição da civilização ocidental requer uma apreciação das circunstâncias particulares em que ela aconteceu, ou seja, o estado da cristandade latina no século XV, bem como uma apreciação das forças que a reforma ajudou a desencadear. Abordarei brevemente alguns desses aspectos históricos na última seção desse texto. Bom, a reforma foi iniciada por Martinho Lutero, que nasceu em 1483 e morreu em 1546, e deu origem a uma desconcertante variedade de movimentos protestantes, cada um dos quais cedeu a uma ou outra versão ou interpretação crítica da Bíblia. Professou uma ou outra doutrina da graça divina, da salvação, dos sacramentos ou da liturgia, ou buscou realização em uma espiritualidade de bem-estar centrada em Cristo, e formada, se for o caso, apenas por uma suposta luz interior ou desejo interior. Como todos esses movimentos implicavam uma negação das autoridades da Igreja Católica, o, entre aspas, protestantismo é facilmente entendido como um conceito negativo, vis cristianismo não católico. Se também tem um significado positivo, está longe de ser claro. O famoso teólogo de Princeton, Warfield, que viveu de 1851 a 1921, tentou salvar a noção que o protestantismo é de fato uma noção positiva. Abre aspas. Antes de tudo, o protestantismo é em sua própria essência um apelo de todas as outras autoridades à autoridade divina da Sagrada Escritura. Fecha aspas. Em uma palavra, a sola Escritura de Lutero. É claro que apelar para uma autoridade bíblica não é particularmente útil para reconciliar apelos e interpretações divergentes e mutuamente incompatíveis da autoridade bíblica. Apelos a alguma outra autoridade são necessários para esse propósito, mas o que poderia ser se tivesse que ser validado apenas com apelos à autoridade divina da Sagrada Escritura?
Sem uma resposta para essa pergunta, não era possível resolver divergências sobre valores e opiniões fundamentais entre os cristãos por meio de um discurso ou argumento racional, ou seja, apelando para uma consciência cristã comum. Vários protestantes propuseram várias respostas, mas não chegaram a um acordo sobre nenhuma delas. Consequentemente, as discussões sobre a verdadeira religião protestante se arrastaram e se multiplicaram, até que os participantes se cansaram ou concluíram que não adiantava discutir valores e opiniões fundamentais com outros dissidentes. Por padrão, o fato consumado, sempre um movimento atraente de pré-negociação e um substituto preventivo para a argumentação, assumiu uma importância cada vez maior nas interações entre cristãos divididos religiosamente. Como resultado, o sucesso mundano, poder e riqueza, não importa como alcançado, tornou-se a própria justificativa. A noção de ateísmo. Com suas brigas incessantes e compromissos intransigentes com suas interpretações divergentes das palavras bíblicas, os protestantes conseguiram minar a autoridade da Bíblia muito rapidamente. Como a Bíblia era seu único elo com Deus, isso significava que suas divergências tornavam o ateísmo respeitável. Como disse H.L. Mencken, abre aspas, a principal contribuição do protestantismo para o pensamento humano é a sua prova maciça de que Deus é um tédio, fecha aspas. Obviamente, os vários protestantismos não poderiam estar todos certos em suas afirmações sobre Deus e sua vontade declarada ou sua relação com o mundo, mas era logicamente possível que todos eles estivessem errados. Na ausência de uma aparição pessoal do próprio Deus, quem poderia reivindicar ser seu porta-voz certificado? Quem poderia verificar a autenticidade de tal certificação sem acreditar ser um juiz autêntico e certificado de tais assuntos? A multidão de protestantismo mutuamente dissidente sugeria apenas uma resposta final para essas questões, cada pessoa por si mesma. Nas palavras do poeta holandês Willem Kloos, abre aspas, eu sou um Deus no mais profundo dos meus pensamentos, fecha aspas. Tirada do contexto, uma reflexão sobre a liberdade absoluta de um poeta para escrever os versos que quiser, é uma definição de ateísmo tão boa como qualquer outra. No entanto, tomado literalmente, teria transformado cada interação humana em uma batalha de deuses, uma guerra santa de todos contra todos, que pode ser servida apenas pela força, se não pelas forças da natureza, por exemplo, a seleção natural cega, então pela política e lutas pelo poder econômico. Observando que a justiça havia se tornado uma noção partidária e decisiva, Blaise Pascal lamentou que, incapaz de tornar justo o que é forte, tornamos forte o que é justo. Consciência. Consciente significa atender à consciência. A consciência é, claro, o conhecimento compartilhado em comum. É uma condição necessária da argumentação e, por implicação, de todas as ações que podem ser justificadas argumentativamente. Afinal, na argumentação, os argumentadores apelam para o conhecimento compartilhado, para ampliar o leque de coisas sobre as quais podem concordar conscientemente, mesmo que isso implique revisões críticas do que se supunha ser do conhecimento comum. Sem esse conhecimento compartilhado, a troca argumentativa de perguntas e respostas degenera rapidamente em negociações, que são apelos aos interesses particulares, preconceitos, medos ou desejos uns dos outros, diálogos absurdos ou disputas de gritos sem sentido. Na melhor das hipóteses, degenera em meros debates, que diferem das argumentações por consistirem em tentativas de obter o acordo de um terceiro, uma audiência, um júri ou um juiz, apelando para seus preconceitos. Em debates, ignorar ou ridicularizar os argumentos do oponente é uma prática padrão, já que a retórica geralmente supera a lógica. Martinho Lutero rejeitou a argumentação racional desde o início. Ele afirmou que a razão humana é tão corrupta quanto a natureza humana, que é depravada, declarando em seu último sermão em Wittenberg: a razão é a prostituta do diabo. Assim, para Lutero, a noção medieval de que o homem é de alguma forma capaz de inferir as verdades ou leis de Deus por uma espécie de participação na razão divina era uma blasfêmia absoluta. No que diz respeito à compreensão do homem, Deus era um tirano arbitrário, insondável, exceto por suas auto-revelações bíblicas, desde que, é claro, elas passassem pelos testes de autenticidade definidos por Lutero. Na Dieta de Worms, em 1521, Lutero supostamente declarou, abre aspas, aqui estou, não posso fazer outra coisa, fecha aspas. Assim, ele se definiu como único e excepcional, não devendo explicações e justificativas a ninguém, mas insistindo para que todos reconheçam que ele estava certo, não importa quem ou quantos discordassem dele, porque ele tinha a Sagrada Escritura ao seu lado. Com Lutero, consciência passou a significar conhecimento compartilhado, apenas entre si mesmo e Deus.
uma revelação direta, pessoal e privada que nenhum outro homem pode questionar. Inevitavelmente, conscienciosidade perdeu o significado de levar em consideração as questões e argumentos de outras pessoas. Esse tipo de justiça própria era logicamente necessário para justificar a recusa de Lutero em justificar sua posição para a Igreja, bem como seu desejo emergente de destruir, não reformar a Igreja. Se ele quisesse reformar a Igreja, teria tomado seu lugar entre muitos, pois não foi o único a se escandalizar com o estado da Igreja no século XV e com a conduta e a política de papas renascentistas como Alexandre VI, que foi Papa de 1492 a 1503, e Júlio II, que foi Papa de 1503 a 1513. Em vez disso, declarando-se um inimigo mortal do anticristo, que para ele era o papado e a Igreja, ele se tornou um pioneiro para outros que pensavam que redefinir o próprio cristianismo era muito mais importante e consumia menos tempo do que defender reformas específicas e apresentá-las através de canais estabelecidos e, apesar dos graves problemas, ainda abertos em funcionamento dentro da Igreja. É claro que, para os católicos, tal farisaísmo era e é heresia. O conhecimento de que as pessoas podem compartilhar com Deus deve ser descoberto em argumentação aberta e pública, para que a fé comum não seja dissolvida em qualquer número de convicções privadas e puramente pessoais. Manter viva a busca da consciência é uma função tão importante da Igreja quanto as suas funções litúrgicas e pastorais. Com seus concílios gerais, a partir do concílio de Nicéia em 325, ela havia inaugurado o método de abordar problemas doutrinários, teóricos e práticos em sessões abertas para os quais eram convidados bispos de todo o mundo cristão. Estes concílios complementavam as práticas dos sínodos locais ou mais atuais e frequente correspondência por carta entre os bispos, em particular com o Papa, o bispo de Roma e sucessor de São Pedro, a rocha sobre a qual Jesus fundou sua igreja. Nos tempos medievais, essa tradição eclesiástica fundiu-se com a tradição tribal germânica de assembleias gerais ou conselhos, que se reuniam para aconselhar o rei ou conceder ou recusar os seus pedidos de poderes específicos ou mais dinheiro. Dentro da Igreja, o conciliarismo permaneceu uma forte tradição viva até que a Reforma negou a ideia de uma consciência universal católica. No entanto, o conciliarismo sobreviveu no contexto não religioso da ciência, primeiro na correspondência ativa entre os principais cientistas, matemáticos e filósofos de toda a Europa e, mais tarde, no século XX, na prática emergência de conferências científicas internacionais com participantes de todo o mundo ocidental ou ocidentalizado. A ideia tribal da Assembleia Geral do Povo sobreviveu nas demandas por um papel significativo para os órgãos representativos na tomada de decisões políticas e governamentais. Tais demandas persistiram mesmo depois que a reforma abriu caminho para a ascensão do Estado absolutista, removendo a Igreja como uma voz de uma consciência cristã inclusiva e sua função como controle institucionalizado das ambições do poder político. O caminho da opinião e o caminho da verdade. O protestantismo foi uma revolta não apenas contra a cristandade medieval, mas também contra toda a tradição filosófica iniciada por volta do ano 500 a.C. na Jônia, na Sicília e nas regiões do sul da Itália. Essa tradição decolou com a descoberta de que, embora faça sentido pensar que cada ser humano tem um corpo próprio, não faz sentido pensar que ele tem uma mente própria. A filosofia passou a ser definida como a busca de coisas como a verdade, a lógica, a razão e a justiça, que as pessoas podem ter apenas como coisas compartilhadas em comum, coisas que apenas a mente que pensa conscientemente pode perceber. Tais coisas são distintas das coisas comuns, meramente distribuídas, que todas as pessoas possuem privadamente, como corpos individuais, por exemplo, corações, estômago, fígado, etc. Todos os seres humanos têm estômago, mas não há um estômago que seja o estômago de todos os seres humanos. Em contraste, se duas ou mais pessoas possuem a ideia da verdade, lógica, razão ou justiça, então elas a compartilham como algo que é o mesmo para todos eles, mesmo que nem todos a possuam com o mesmo grau de entendimento. Tais coisas não distribuídas estão no centro da capacidade do homem de perceber que os antigos filósofos passaram a chamar de logos a totalidade de todas as coisas que só podem ser pensadas conscientemente como iguais para todos. Entre aspas, verdade privada, lógica privada, razão privada, conhecimento privado e consciência privada. Cada uma dessas expressões é um oxímoro. O cristianismo expandiu esse insight filosófico ao declarar os conceitos de verdade, tribal, lógica, razão e consciência igualmente oximorônicos. Certamente, opiniões pessoais e convenções ou costumes locais ou temporários não devem ser desprezados a priori.
mas sua autoridade nunca está fora de questão. Eles precisam ser conscientemente justificados, levando em consideração as circunstâncias locais e históricas em que aparecem ou são propostos. Duas proposições sobre a mente que pensa conscientemente e o logos que ela se propôs a descobrir estavam no cerne do pensamento especificamente filosófico. Primeiro, o que o pensamento consciencioso não pode negar é real, e segundo, o que ele não pode deixar de negar não é real. Eles estavam implícitos na distinção que Heráclito de Éfeso fez entre as variedades indisciplinares da aparência sensorial e a unicidade da realidade, e foram explicitados na distinção que Parmênides de Eleia fez entre o caminho da opinião e o caminho da verdade. Heráclito, que nasceu em cerca de 535 a.C., gostava de denunciar a estupidez das massas que se reuniam no caminho da opinião, mas ofereceu apenas dicas obscuras sobre as leis divinas da realidade das quais apenas alguns poucos iluminados estão cientes. O caminho da opinião não oferece senso de direção. Abre aspas. O caminho para cima é também o caminho para baixo. Fecha aspas. Sobre aqueles que estão presos no caminho da opinião, ele perguntou, abre aspas, que tipo de mente ou inteligência eles possuem? Eles acreditam em contos populares e seguem a multidão como seu professor, ignorando o ditado que muitos são maus e poucos são bons. Fecha aspas. A verdade não pode ser medida a partir das impressões reunidas ao longo do caminho da opinião, onde os argumentos são avaliados, quando muito, pela quantidade de aplausos que provocam na multidão. Já para Parmênides, que nasceu em cerca de 540 a.C., o caminho da opinião nos dá nada mais que suposições fantasiosas, construções hipotéticas e uma infinidade de opiniões que alguns consideram verdadeiras, outras falsas e outras ainda duvidosas ou irrelevantes. Para piorar a situação, não oferece nenhum método para resolver questões relativas à verdade ou falsidade. Em contraste, ao seguir o caminho da verdade em sua direção adequada, a mente deve chegar ao conhecimento da realidade última, isto é, daquilo que não pode ser considerado falso, pois o que a mente, procedendo com cautela e competência, não pode negar, deve ser real. Seguindo-o na direção oposta, não devemos esperar encontrar nada que vale a pena conhecer. Só podemos esperar encontrar aquilo que é literalmente impensável e, portanto, não pode ser real. Somente a mente conscienciosa é capaz de revelar a realidade. Esses insights sobre a distinção radical e lógica entre o reino do conhecimento e o reino da opinião se tornaram a base da teoria de Platão sobre a realidade das ideias, que lançou a filosofia como uma disciplina rigorosa do pensamento consciente. A negação desses insights lançou o pensamento antifilosófico, que está dogmaticamente enraizado na opinião de que não há caminho da verdade, ou que, se houver, não podemos saber, ou que, se alguém pode conhecê-lo, não pode comunicá-lo aos outros. Em suma, o logos ou consciência é, senão em teoria, certamente para todos os propósitos práticos, uma quimera. A verdade é que não há verdade, isto é, nenhum padrão objetivo ou realidade de verdade. Sabemos apenas que não podemos realmente saber nada. Não existe um padrão objetivo de conhecimento. Frequentemente chamada, ironicamente, de ceticismo filosófico, a antifilosofia foi exemplificada na antiguidade por sofistas, epicuristas, pirrônicos e seguidores de outros movimentos menores que afirmavam que o caminho da opinião é o único caminho. Para eles, as coisas que os filósofos equivocadamente chamam de ideias nada mais são do que palavras de uma linguagem comum ou ideias fortuitas, noções, conceitos, na mente de indivíduos ou grupo de indivíduos. As ideias dos filósofos não são padrões de julgamento. Eles são, na realidade, meros efeitos quaisquer forças psicológicas ou mesmo físicas que venham a agitar as multidões em determinados lugares geográficos e períodos históricos. Como esses céticos filosóficos seriam capazes de justificar suas falas ou concepções de realidade, eles nunca se preocupam em explicar. Porque eles deveriam ter se incomodado. Aquilo que influencia a multidão não precisa de mais justificativas, e sempre há uma multidão em algum lugar que será influenciada. Desde seus primórdios, a filosofia ocidental procurou escapar de modo de opinião sem direção, de cima para baixo, da esquerda para a direita, ou seja, do subjetivismo e relativismo implícitos no nominalismo ou conceitualismo de seus apologistas. O espetáculo de homens incapazes de distinguir entre aparência e realidade, preguiçosos demais para buscar o logos das coisas, encheram Heráclito de um profundo sentimento de melancolia e perdição. Como ele disse de forma famosa, abre aspas,
O logos sempre vale, mas o ser humano sempre se mostra incapaz de entendê-lo. Por isso é preciso seguir o que é comum, mas embora o logos seja comum, a maioria das pessoas vive como se tivesse seu próprio entendimento particular. Fecha aspas. 2000 anos tiveram que se passar antes que um homem, Martim Lutero, conseguisse declarar que não há logos nenhuma alternativa para o entendimento particular de cada um. Auxiliado e incentivado por interesses ambiciosos, poderosos e ricos, Lutero jogou uma chave inglesa no delicado processo milenar de elaborar a compreensão do homem sobre si mesmo e seu mundo. Ainda que não intencionalmente, ele levou as forças que agitam tanto o homem quanto a natureza ao status de único princípio religioso, o princípio que explica e justifica tudo o que acontece ou tudo o que existe. Nada disso aconteceria e existiria se Deus Todo-Poderoso não fizesse assim. Infelizmente, como tal princípio poderia explicar, muito menos justificar qualquer coisa se, como Lutero afirmou, a vontade de Deus está além da compreensão humana, inacessível ao entendimento racional.